E se eu lhe dissesse que o carro que você está prestes a comprar perderá cerca de 72% do seu valor em apenas 5 anos? Sem erro de digitação, mais de 2/3 do seu dinheiro simplesmente desapareceram. Imagine atear fogo a uma pilha de 50 mil euros e acabar com apenas cerca de 14 mil euros restantes. É exatamente isso que acontece quando você tira certos veículos da concessionária hoje. Neste vídeo, mostro os 20 carros que mais destroem seu dinheiro, verdadeiros destruidores de valor sobre rodas. E acredite, o número 1 vai te surpreender, uma marca de luxo da qual as concessionárias dificilmente conseguem se livrar porque ninguém quer ser sobrecarregado com seus problemas. Não deixe de acompanhar até o final, porque este não é apenas um ranking. É o seu guia de sobrevivência financeira para evitar as piores armadilhas financeiras escondidas atrás de logotipos chamativos e promessas premium. Começando nossa lista no número 20 está o Audi A7, um sedã que promete pura elegância à primeira vista, mas decepciona impiedosamente quando revendido. Este modelo supostamente elegante perde impressionantes 60,5% de seu valor em apenas 5 anos. Isso significa que, de um preço novo de cerca de 70 mil euros, restam menos de 30 mil euros, uma perda de valor de mais de 43 mil euros. Claro, o design é impressionante, mas muitos proprietários relatam que a verdade, que custa caro, vem à tona após o término da garantia. Os componentes eletrônicos complexos que fazem o A7 parecer tão moderno resultam em altas contas de reparo. De acordo com revistas especializadas, a confiabilidade é apenas média, e as oficinas mecânicas estão familiarizadas com o modelo, especialmente devido a problemas recorrentes com o sistema de infoentretenimento e falhas elétricas misteriosas. O maior problema: o A7 é um sedã de luxo em um momento em que o mercado prefere SUVs. Isso reduz significativamente o valor residual. Portanto, se você só se interessa por prestígio e glamour, pode ir em frente, todos os outros devem ficar longe antes que um carro dos sonhos se transforme em um desastre financeiro. Em 19º lugar está o Mercedes-Benz Classe S, outrora considerado o epítome do luxo, mas hoje, acima de tudo, é um exemplo clássico de como o prestígio perde valor rapidamente. Em apenas 5 anos, seu valor de mercado encolheu impressionantes 6,7%. Isso significa que mais de 71 mil euros literalmente desapareceram no ar. O orgulho de dirigir um Classe S não dura muito, o choque só acontece na hora de revendê-lo. Embora muitos proprietários elogiem o interior elegante e o conforto ao dirigir, quase todos mencionam também os enormes custos de manutenção. Mesmo pequenos reparos eletrônicos costumam custar em torno de 1.500 euros. O modelo de 2020, em particular, foi notório por falhas complexas no sistema, que deixaram até mecânicos experientes perplexos. O Classe S é, portanto, o principal exemplo de um poço sem fundo financeiro. Os primeiros proprietários arcam com a enorme perda de valor, enquanto os segundos proprietários lutam com reparos caros. Um clássico golpe duplo que demonstra que um selo de prestígio não significa necessariamente que a compra valha a pena. Em 18º lugar está o Land Rover Discovery, um veículo off-road britânico que exala uma sensação de aventura à primeira vista, mas rapidamente se torna um fardo financeiro. Em 5 anos, ele perde incríveis 60,9% do seu valor. Isso significa que quase 37 mil euros simplesmente se foram. E isso é só o começo dos problemas. Proprietários relatam regularmente problemas persistentes com a eletrônica e a suspensão a ar, defeitos que levam você à oficina mais rápido do que gostaria. E aí fica caro. O custo médio de reparo para grandes problemas na Land Rover é de mais de 1.200 euros por visita, e essas visitas estão se acumulando. O Discovery impressiona no showroom, mas frequentemente fica entre os últimos colocados nos rankings de confiabilidade. Não é de se admirar que seu valor se desvalorize tão drasticamente, todo mundo sabe o que acontece depois de cerca de 60 mil quilômetros. Então, se você não busca a emoção de reparos constantes, este SUV é um caso em que ficar longe dele é a melhor escolha. Em 17º lugar está o Audi A6, outro sedã alemão que demonstra a implacável desvalorização dos carros de luxo. Em 5 anos, o A6 perde cerca de 60,9% do seu valor, cerca de 35 mil euros que simplesmente desaparecem. Um padrão claro emerge. Os sedãs premium alemães brilham quando comprados, mas esse brilho desaparece rapidamente na revenda. Segundo revistas especializadas em consumo, o A6 recebe apenas avaliações medianas em termos de confiabilidade, e isso ainda é bom. Proprietários reclamam repetidamente de problemas com o sistema de infoentretenimento e falhas eletrônicas estranhas.
Além disso, a queda nas vendas de sedãs atingiu duramente o mercado de carros usados. Quase ninguém quer um carro de luxo usado que ameaça reparos de 4 dígitos. O A6 está no meio de uma tempestade perfeita, altos custos de manutenção, uma carroceria que está saindo de moda e uma concorrência acirrada do Japão, que mantém seu valor significativamente melhor. Resumindo, um risco financeiro sobre 4 rodas. Se você gostou desta lista, não deixe de clicar em inscrever-se, porque a seguir estão modelos que fazem até este Audi parecer um investimento seguro. E espere só para descobrir qual carro fica em primeiro lugar. Em 16º lugar está o Cadillac Escalade, um colosso de luxo americano que rapidamente perde o brilho assim que sai da concessionária. Em apenas 5 anos, ele perde cerca de 61% do seu valor, o equivalente a mais de 53.500 euros simplesmente desaparecendo. Você poderia facilmente comprar outro carro por esse valor. Embora muitos proprietários elogiem o conforto e os recursos premium, o consumo exorbitante de combustível frequentemente causa caretas no posto de gasolina. Mesmo em condições ideais, o Escalade consome pouco menos de 14 litros por 100 km. Somado aos custos de manutenção, que muitas vezes começam em milhares de euros, mesmo para reparo simples, o SUV rapidamente se transforma em um buraco negro financeiro. Há também uma razão clara para sua rápida depreciação. Inúmeras locadoras de veículos e serviços de motorista particular estão despejando no mercado Escalades usados com alta quilometragem. O resultado? Uma oferta excessiva de veículos com mais quilometragem do que brilho. Assim, quem pensa estar comprando um SUV de luxo muitas vezes acaba comprando um carro da empresa desgastado, ao preço de um produto premium e com custos de reparo assustadores. Em 15º lugar está o Infiniti QX60, um crossover de luxo que parece impressionante no papel, mas rapidamente se torna uma decepção na realidade. Em 5 anos, ele perdeu cerca de 61,5% de seu valor, ou quase 31 mil euros. E esse nem é o maior problema deste modelo. De acordo com avaliações de portais especializados, o QX60 obtém apenas 7,6 de 10 pontos, principalmente devido ao seu desempenho medíocre em comparação com a concorrência. Os proprietários também relatam regularmente custos de manutenção comparáveis aos de marcas premium alemãs, mas sem desempenho, imagem ou sofisticação tecnológica. O carro está, portanto, passando por uma crise de identidade. Caro demais para o que oferece e pouco confiável para competir com marcas estabelecidas. Em essência, o QX60 é pouco mais que um Nissan Pathfinder polido que custa vários milhares de euros a mais, e é vendido por vários milhares a menos na revenda. Uma equação que nunca funciona para os compradores. Resumindo, não importa para onde você olhe, há alternativas melhores em todas as categorias, mais baratas, mais sólidas e com significativamente menos dores de cabeça. Em 14º lugar está o Audi Q7, um SUV de luxo alemão que impressiona pela elegância e tecnologia, pelo menos enquanto novo. Mas, em 5 anos, o Q7 perde cerca de 61,6% do seu valor. Isso equivale a mais de 37 mil euros literalmente evaporando na estrada. E a perda de dinheiro não para por aí. Segundo revistas especializadas em consumo, o Q7 tem uma pontuação medíocre em termos de confiabilidade. Proprietários relatam repetidamente problemas com a suspensão, cujo reparo pode facilmente custar mais de 2.000 euros. A tecnologia altamente complexa que torna o veículo tão impressionante quando novo se transforma em uma fonte de custos constantes ao longo dos anos. Telas sensíveis ao toque falham, sistemas de suspensão a ar falham, e a cada reparo, o bolso fica um pouco mais leve. Na acirrada competição entre SUVs de luxo, o Q7 luta para se manter à frente. Novos modelos surgem a cada ano, oferecendo tecnologias mais modernas e rapidamente fazendo com que o Q7 pareça ultrapassado. O que antes era considerado alta tecnologia rapidamente se torna um incômodo, e os reparos caros significam que quase ninguém está disposto a aceitar esses veículos usados. Um exemplo típico de como o luxo rapidamente se torna caro. Em 13º lugar está o BMW Série 5, outrora o epítome do sedã esportivo executivo, hoje um excelente exemplo de como o luxo perde valor rapidamente. Em 5 anos, seu valor de mercado caiu impressionante 61,7%, o que corresponde a uma perda de aproximadamente 36.280 euros. O carro que antes definia padrões agora se tornou um lembrete de manutenção cara e rápida depreciação. Quando novo, o Série 5 impressiona pelo seu desempenho, conforto e dinâmica de condução. Mas assim que a garantia expira, os problemas financeiros começam.
As unidades de controle podem facilmente custar 1.500 euros, os reparos no chassi costumam custar mais de 2.000 euros e problemas eletrônicos misteriosos frequentemente levam as oficinas ao desespero. O maior problema são simplesmente muitos. Clientes de leasing assumem a maioria dos carros recém-registrados, dirigem-nos por 3 anos e depois os vendem no mercado de usados. O resultado é um excesso de oferta que derruba os preços. O primeiro proprietário paga pelo prestígio, o segundo pela manutenção, no fim das contas, ambos saem perdendo. Um caso clássico de prazer de dirigir, frustração de manter. Em 12º lugar está o Audi A8L, carro-chefe da marca e um excelente exemplo de como o luxo pode rapidamente se tornar um fardo financeiro. Em 5 anos, este sedã de luxo perde cerca de 62,7% do seu valor, o equivalente a quase 58.000 euros simplesmente desaparecendo. Por essa quantia, você poderia facilmente comprar um carro novo e até mesmo ter algum dinheiro sobrando. Portais de avaliação dão ao A8L uma média de 7,9 de 10 pontos, mas ressaltam claramente que os enormes custos de manutenção tornam a posse um teste de paciência. Muitos motoristas relatam falhas eletrônicas que exigem reboque frequente. E isso antes dos problemas quase inevitáveis com a suspensão a ar surgirem, geralmente após cerca de 60.000 quilômetros. O A8L está em um segmento em declínio. Os grandes sedãs de luxo estão perdendo cada vez mais relevância, já que até mesmo executivos preferem SUVs. Isso leva a uma depreciação massiva e a um mercado em retração. Se você precisa de técnicos especializados, mesmo para trabalhos de manutenção simples, sabe que se comprometeu com uma experiência cara. Então, se você ainda está acompanhando, clique em inscrever-se, porque os próximos 10 modelos são ainda piores, verdadeiros desastres financeiros sobre rodas. E em primeiro lugar, uma marca que há muito tempo abandonou o mercado americano. Em 11º lugar está o Land Rover Range Rover, um SUV de luxo britânico que impressiona tanto pela aparência quanto pelo custo. Em 5 anos, este veículo perde incríveis 62,9% do seu valor. Quase 68.000 euros que simplesmente desaparecem. Por esse valor, você poderia comprar uma casa pequena em algumas regiões, em vez disso, você só recebe a desvalorização de um carro. Embora as revistas automotivas elogiem o interior elegante e as capacidades off-road, a confiabilidade é lendária. Proprietários relatam regularmente problemas na suspensão a ar, falhas eletrônicas espontâneas e problemas no motor que os deixam parados na beira da estrada. Fóruns online têm até sessões inteiras dedicadas exclusivamente à solução de problemas deste modelo, isso por si só já diz tudo. Com sua tecnologia altamente complexa, o Range Rover rapidamente se torna uma bomba-relógio financeira. Não é de se admirar que muitos motoristas prefiram o leasing em vez da compra. Dessa forma, podem entregar o veículo antes que os reparos realmente caros comecem. Aqueles que priorizam o status em detrimento do senso financeiro podem se arriscar. Mas quem quiser manter seu dinheiro deve ficar longe desse luxo britânico. Em 10º lugar está o Cadillac Escalade ESV, a versão estendida do já enorme SUV de luxo, e também um excelente exemplo de rápida depreciação. Em 5 anos, ele perde cerca de 62,9% do seu valor de mercado, o equivalente a quase 57.000 euros. A maior distância entre eixos pode adicionar espaço, mas não economiza um centavo na revenda. Portais de avaliação dão uma média de 7,8 de 10, mas os proprietários são unânimes em relatar um consumo de combustível que torna cada recibo de combustível um choque. Em condições reais de uso, o ESV consome cerca de 13 litros por 100 km, um número que faz até mesmo motoristas experientes engolirem em seco. Some-se a isso os custos de manutenção, que chegam a valores de 4 dígitos, mesmo para reparo simples. Assim como seu irmão menor, o ESV está literalmente inundado no mercado de usados, já que muitos modelos vendem serviços de aluguel e motorista. O resultado, uma queda recorde de preço. E sejamos honestos, quem quer comprar um veículo de luxo que antes servia como transporte para o aeroporto? O Escalade ESV demonstra de forma impressionante que tamanho por si só não é garantia de retenção de valor. Em 9º lugar está o Tesla Model X, outrora considerado um símbolo do futuro, mas agora um alerta para a rápida desvalorização dos veículos elétricos. Em 5 anos, este SUV perde cerca de 63,4% do seu valor, o equivalente a quase 54.000 euros. Eis a ideia de que os carros elétricos conservam melhor o seu valor. Enquanto os proprietários elogiam a aceleração impressionante e o design futurista, a realidade rapidamente bate à porta.
As icônicas portas em formato de asa de falcão, em particular, muitas vezes se tornam uma armadilha de custos. Um único reparo pode custar mais de 30 mil euros. Soma-se a isso o inevitável envelhecimento da bateria, que reduz a autonomia ao longo do tempo, um problema que desperta grande desconfiança entre os compradores de carros usados. O Model X também sofre de um fenômeno que afeta quase nenhum outro carro tão severamente: a obsolescência tecnológica. Os novos SUVs elétricos oferecem maior autonomia, tempos de carregamento mais curtos e mais recursos, a um preço menor. Se o seu modelo de 2020 já parecer ultrapassado em 2024, a desvalorização é inevitável. O preço do espírito pioneiro é simplesmente alto demais aqui. Em oitavo lugar está o Maserati Levante, um SUV italiano de luxo que parece deslumbrante, mas rapidamente se torna um desastre financeiro. Em 5 anos, ele perde incríveis 63,7% do seu valor. Isso equivale a quase 65 mil euros literalmente desaparecendo no ar. Com essa perda, você poderia facilmente comprar um BMW novo, e ter menos dores de cabeça. Embora as revistas automotivas elogiem o design elegante e o som característico do motor, elas não podem ignorar os custos exorbitantes de manutenção. Proprietários relatam repetidamente falhas eletrônicas que os deixam parados na beira da estrada. E como se trata de um modelo premium italiano, até mesmo o menor reparo exige técnicos especializados, com contas a partir de cerca de 1.500 euros. O Levante também sofre com uma rede de assistência técnica pouco desenvolvida. Quando a oficina qualificada Maserati mais próxima fica a vários estados de distância, cada defeito se torna um problema logístico e financeiro. O resultado final é um veículo com um nome exótico e custos exóticos, mas sem a experiência de direção excepcional que justificaria ambos. Um carro que demonstra: estilo pode ser caro, mas a baixa retenção de valor não tem preço. Em sétimo lugar está o Nissan Leaf, um dos pioneiros entre os carros elétricos, e, infelizmente, também um dos que mais perdem em termos de retenção de valor. Em 5 anos, o Leaf perde cerca de 64,1% do seu valor, o equivalente a mais de 18 mil euros. À primeira vista, isso parece uma perda menor do que a dos modelos de luxo, mas considerando o preço já baixo do modelo básico, essa queda é enorme. Portais de avaliação dão uma média de 7,5 de 10, mas a tecnologia do Leaf está simplesmente ultrapassada. Com uma autonomia de apenas 240 km, parece antiquada, enquanto os carros elétricos modernos já conseguem atingir mais de 500 km. Somado a isso, há o inevitável desgaste da bateria, que reduziu a autonomia de muitos modelos de 2020 para apenas 190 km. O Leaf é o epítome de uma primeira geração que foi ultrapassada por avanços tecnológicos, comparável a tentar vender o primeiro modelo de smartphone no mundo de hoje. Funciona, mas ninguém o quer. Se o seu carro não consegue ir de 2 grandes cidades sem carregar por horas, uma queda de preço é inevitável. Se esta lista te ajudar, não se esqueça de clicar em inscrever-se, porque os próximos 6 modelos perdem ainda mais valor do que quase tudo mais nas ruas. E o número 1. Uma marca que simplesmente desistiu. Em sexto lugar está o BMW Série 5 híbrido, uma combinação supostamente moderna de eficiência e luxo, que na realidade se revela um desastre financeiro. Em 5 anos, este modelo perde incríveis 64,7% do seu valor, ou mais de 47 mil euros, que desaparecem para sempre. Híbrido e retenção de valor, 2 termos que obviamente não combinam aqui. Basta uma olhada nas poucas avaliações disponíveis para perceber o problema: quase ninguém os compra. Portais especializados relatam sistemas complexos que combinam as fragilidades dos 2 mundos, os problemas de reparo típicos dos veículos premium alemães, além das armadilhas técnicas de um sistema híbrido. Quando as oficinas precisam entender tanto motores de combustão quanto baterias de alta tensão, os preços por hora sobem a níveis vertiginosos, e os saldos bancários despencam. O Série 5 híbrido está preso entre eras, a popularidade dos sedãs está em declínio, e a tecnologia híbrida está sendo superada por modelos totalmente elétricos. O resultado é um carro tecnicamente ultrapassado demais para o futuro e complexo demais para o presente. Uma solução temporária que o mercado já deixou para trás há muito tempo, e sua desvalorização demonstra isso claramente. Em quinto lugar está o Maserati Ghibli, um sedã de luxo italiano que promete estilo e exclusividade à primeira vista, mas que, a longo prazo, é um pesadelo para qualquer bolso. Em 5 anos, o Ghibli perde cerca de 64,7% do seu valor, ou quase 71 mil euros.
Por esse valor, você poderia comprar uma picape totalmente equipada e ainda sobrar algum dinheiro. Embora o Ghibli receba a sólida nota 8 em 10 nas revistas automotivas quanto ao design e a sensação de dirigir, até mesmo especialistas admitem, seu apelo é puramente superficial. Proprietários relatam regularmente custos de manutenção astronômicos, o que faz com que as marcas premium alemãs pareçam quase baratas. Quando as inspeções de rotina custam quantias de 4 dígitos e as peças de reposição levam semanas para serem enviadas da Itália, rapidamente fica claro por que este carro é financeiramente perigoso. O Ghibli também enfrenta dificuldades com a fraca presença da marca e a qualidade de construção questionável. Seu nome exótico cria expectativas que o carro não atende em termos de desempenho ou confiabilidade, mas sim em termos de custos de reparo. O resultado: um símbolo de status caro que quase ninguém deseja. O mercado já decidiu há muito tempo, e sua resposta a essa experiência italiana é inequívoca: não, obrigado. Em quarto lugar está o Infiniti QX80, um SUV de luxo japonês que impressiona à primeira vista pelo seu tamanho e presença, mas peça miseravelmente em termos de retenção de valor. Em 5 anos, o gigante perde cerca de 65% do seu valor, o que significa que mais de 53.500 euros simplesmente desaparecem. Isso mostra claramente: quando se trata de valor de revenda, o tamanho não importa. Revistas automotivas criticam o design ultrapassado e o consumo de combustível miserável, uma média de cerca de 14 litros por 100 km, e isso apenas com direção suave. Proprietários reclamam regularmente de tecnologia ultrapassada que parece de outra época, mesmo sendo nova. O QX80 é grande demais, chamativo demais e caro demais, sem um desempenho verdadeiramente convincente em nenhum aspecto. Está preso em um meio-termo infeliz, não é luxuoso o suficiente para competir com as marcas premium europeias e caro demais para acompanhar os SUVs tradicionais. Quando um veículo supostamente luxuoso oferece a tecnologia de um Nissan de 5 anos, mas exige os custos de manutenção de uma marca de luxo, a desvalorização maciça é apenas a consequência lógica. O mercado já fez seu julgamento, e ele está longe de ser gentil. Em terceiro lugar está o Tesla Model S, outrora o carro-chefe da revolução elétrica, mas hoje um exemplo claro da rápida desvalorização dos carros elétricos modernos. Em 5 anos, este sedã americano perde cerca de 65,2% do seu valor, ou mais de 52 mil euros, que literalmente desaparecem no ar. Eis a noção de que os veículos elétricos são um investimento seguro para o futuro. Embora os portais de avaliação elogiem o desempenho, eles também alertam sobre os custos horríveis de substituição da bateria, que podem facilmente ultrapassar 20 mil euros quando a degradação inevitável se instala. Os proprietários também relatam sistemas de infoentretenimento propensos a erros e uma qualidade de construção simplesmente decepcionante para um veículo nessa faixa de preço. O maior problema do Model S, no entanto, reside nos rápidos avanços da mobilidade elétrica em si. Um modelo de 2020 com autonomia de cerca de 560 km já foi superado por veículos que podem percorrer mais de 650 km, carregar mais rápido e custar menos. Os primeiros compradores ajudaram a financiar a curva de aprendizado da Tesla, e a drástica perda de valor demonstra o quão custoso esse espírito pioneiro realmente custou. Em segundo lugar está o BMW Série 7, o antigo carro-chefe da engenharia alemã, mas hoje um excelente exemplo de como o luxo e a tecnologia podem destruir o valor de um carro mais rápido do que se pode dizer premium. Em 5 anos, este sedã perde impressionantes 67,1% do seu valor, ou mais de 65 mil euros, que desaparecem para sempre. Com essa perda, você poderia facilmente comprar um Mercedes Classe C bem equipado, e ainda sobrar dinheiro. Embora portais especializados avaliem o Série 7 com 7,8 de 10 em termos de conforto e recursos, eles não abordam a realidade. Os custos de manutenção são simplesmente exorbitantes. Proprietários relatam sistemas eletrônicos complexos que sobrecarregam até mesmo mecânicos experientes, além de contas que esvaziam qualquer bolso. Se o seu carro tem mais unidades de controle do que um pequeno escritório, essa complexidade e os problemas associados se refletem diretamente nos custos da oficina. O Série 7 simboliza o dilema dos sedãs de luxo modernos: preços astronômicos, tecnologia sobrecarregada que rapidamente se torna obsoleta e custos de manutenção que levam os compradores de usados à falência. O primeiro dono paga pelo prestígio, o segundo pelos reparos, no final, ambos saem perdendo.
Se você gostou desta contagem regressiva, clique em assinar agora, porque estamos prestes a revelar o carro mais inútil dos Estados Unidos, um modelo que o mercado rejeitou tão claramente que é praticamente impossível encontrar compradores. Em primeiro lugar está o Jaguar E-Pace, o SUV elétrico britânico, que provou ser o investimento mais inútil sobre 4 rodas. Em 5 anos, o E-Pace perde incríveis 72% de seu valor, uma perda de quase 52 mil euros. Um carro que custa cerca de 72 mil euros novo passa a valer apenas 20 mil euros em pouco tempo. Isso não é mais uma perda de valor, é um colapso financeiro. Revistas especializadas criticam a baixa confiabilidade e apontam para inúmeros recalls, inclusive de sistemas relevantes para a segurança, como freios e componentes eletrônicos. Proprietários relatam regularmente panes e custos de reparo que fazem até mesmo motoristas alemães de carros premium estremecerem. E quando um carro elétrico britânico precisa ir à oficina, você se depara com a tempestade perfeita, técnicos especializados, peças de reposição caras e uma rede de serviços limitada que torna cada conta ainda mais cara. O E-Pace incorpora todos os problemas da primeira geração de veículos elétricos de luxo: autonomia limitada, problemas técnicos iniciais e uma marca cuja reputação de confiabilidade já é abalada. Com uma autonomia de cerca de 380 km, ele parece ultrapassado, já que os SUVs elétricos modernos já conseguem percorrer mais de 500 km. A Jaguar apostou tudo nisso, mas os compradores claramente já decidiram. O E-Pace é o equivalente automotivo a queimar uma pilha de dinheiro, um prejuízo de 72% em 5 anos, além de custos astronômicos de reparo para o que sobrou. E agora que você sabe quais carros de luxo são verdadeiros poços de dinheiro, provavelmente está se perguntando: quais veículos realmente valem a pena? Fique ligado, a resposta pode te surpreender. Se você acha que picapes podem ser a melhor escolha, então você precisa assistir ao meu vídeo, As Picapes Mais Odiadas e as Mais Amadas de Todos os Tempos. Lá, eu mostro exatamente quais modelos mantêm seu valor por décadas, e quais se tornam imediatamente irrelevantes no momento em que você os tira da concessionária. Alguns desses caminhões lendários até aumentam de valor com o tempo, algo impensável considerando os fiascos de luxo apresentados neste ranking. Analiso quais veículos são verdadeiros investimentos e quais acabarão deixando você parado na beira da estrada, com a conta bancária e o tanque de gasolina vazios. Clique no link na descrição para descobrir quais caminhões realmente valem a pena e quais só vão lhe custar dinheiro e aborrecimentos. Seu bolso vai agradecer, nós prometemos.